então, de onde surgiu a raça negra? Então, quando a gente fala em raça negra, a gente fala do continente lemuriano. Onde então até a terceira raça, como a gente falou, era o que se conhece como o cíclope. Depois então ele se divide, né, em macho e fêmea, para daí prosseguir a evolução humana. E aí é uma coisa muito interessante, porque antes o ser humano ele se autorreproduzia. Então eu derivava o meu próximo sozinho, não tinha questão de dois. E aí a evolução era muito lenta, porque o meu seguinte era filho só de mim mesmo. Né? Então, demorava um monte. O que acontece? Se cria essa questão de duas hierarquias para gerar um único ser, quer dizer, a hierarquia feminina mais a hierarquia masculina, e eu pego duas linhas de evolução e misturo tudo que de bom e de ruim, né, em um só. Então, cada vez que um ser humano masculino e um ser humano feminino geram o seguinte, a humanidade e a evolução dão um salto. Sem sombra de dúvida. Né? Então, esse processo é que foi o grande atalho humano. Né? E que daí as igrejas falam de não sei o que, a queda no sexo, porque o mata é só falta de conhecimento. Ou tem o conhecimento, mas oculta o conhecimento para escravizar a humanidade e cometer crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria e esse tipo de coisa que o karma há de se responsabilizar e de colocar em ordem a seu tempo. Bom, aí então a raça lemuriana vem e deriva e cria a raça negra. Então, teve um momento da história humana em que só existia no planeta o negro. Né? O vermelho, né, que viria depois, ele era uma conjectura evolucional. O branco, que viria depois, né, ele sequer estava ainda plasmado. Porque havia uma série de coisas para acontecer. Aí, então, acontece o desenvolvimento das raças, né, da Lemúria, então acontece desenvolvimento até a terceira, início da quarta, as três últimas ficam com o potencial. Aí, nesse processo, então, se inicia a Atlântida, daí o último lemuriano, ele já tem uma conformação física semelhante à que nós temos, né? Então esse negócio de dizer assim que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos e que não sei o quê, e que o homem de Neandertal e tal, isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver. Não, porque as pirâmides do Egito foram construídas no ano de 4.000, 3.000 anos de Cristo, que nada, 33.125 anos de Cristo. Né, foram construídas as pirâmides. Muito mais antigas que os egípcios. Muito, com gel polímero e foi construído pelo pessoal da Atlântida, assim, não tem nada a ver. Né? É porque se a gente for falar assim, não, se a pirâmide existe há 33 mil e se há 5 milhões de anos atrás já existia o lemuriano, né, o negro, né, negro, azulado, né, que era o único ser humano que habitava o planeta, né, por mais 5 milhões de anos ele tinha braço, perna, eu tinha exatamente igual tinha. Né, você pega a Atlântida, então você pega a Atlântida, 3 milhões e meio de anos atrás já tinha o vermelho, que depois derivou para todos os que a gente chama hoje de índio, não são índios, tem nada a ver com índio, são atlantes. Né? Então depois, 1 milhão de anos atrás, aí deriva e aparece, a partir da quinta subraça Atlante, o ário, né, o ário semita branco. Então, se 1 milhão de anos atrás já existia o branco, né? Como que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos? Isso a ciência diz, as pesquisas, né? E por si, se o último segmento da Atlântida, ele existiu esse apogeu tecnológico por quase 200 mil anos, né? Com Vimana, com construção, não sei o que, com controle, com tudo que é coisa. Ou você pega a coisa assim, mais primária, por assim, enquanto aqui na América já se dominava a ciência da astronomia, a matemática, a medicina, se fazia operação no cérebro, tinha aquedutos, a civilização completamente organizada, a Europa ainda estava andando assim, aqueles carros de boi, as coisas assim. Entende? A gente tem que botar em ordem a história humana, é a primeira coisa, para daí, colocando em ordem a história humana, descobrir qual é que é o lugar do Brasil na história. Né? É só isso que é necessário. Bom, então primeiro existia a raça negra, né? O negro, né, o lemuriano, e ele desenvolveu o que tinha que desenvolver e tal, aí a partir da terceira raça, aí então se iniciou o processo do que seria a Atlântida, né? Então a evolução do que, e daí na época da raça negra se desenvolveu densamente, né, o que seria o corpo astral. Aí por isso que então a raça negra hoje canta melhor, é mais forte, ama mais, corre mais rápido, tudo que diz respeito à emoção humana foi parido, foi criado, foi condensado pela raça negra, quando o branco ou o amarelo sequer sabia que existia. Entende? Mas isso torna o negro melhor? Não. Torna o negro pior? Não. Torna o negro o quê? Humano. Né? Depois aí vem a Atlântida. Então a Atlântida teve, a gente já conversou aqui,
4 cataclismos, 2 milhões de anos atrás, 700 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, 75 mil anos atrás, aí teve o último, 10.545 anos de Cristo, quando aconteceu daí o dilúvio, essa coisa toda, né? Aí a Atlântida, então, ela tinha os Homo-Hau, Travatles, né, Toltecas, Astecas, Turânios, Semitas, Acádios migradores e Mongóis, as sub-raças atlânticas. Dos Semitas, quer dizer, quando já existia a Organização Atlântica como um todo, existia as 7 cidades, a 4ª cidade Atlante, né, que é Eldorado, né, das lendas, né, tão procuradas, né, e o pessoal procurava Eldorado no Brasil, né, na América, então, porque as lendas diziam que Eldorado era na América, era no Brasil, e era, né, Eldorado era a 4ª cidade Atlante e ia do Planalto de Goiás até o Amazonas, né, e logo vai se descobrir, a gente vai comprovar isso. Então, nesse processo inteiro, aí se desenvolveu a raça, o Atlante vermelho. Nessa época, né, o lemuriano negro, ele estava focado na África, parte da Austrália, e tinha a conformação de continente diferenciado. Aí, quando chega em volta da 5ª sub-raça Atlante, né, e aí onde já há a mistura entre o Atlante e o negro, então, uma coisa assim muito interessante para se ler é História Filosófica do Gênero Humano. Sim, Né? sensacional, sim. Então, é de Santives d'Alvedre? Não, Fabre d'Oliveira. Antoine Fabre d'Oliveira. Mas Santives escreveu um livro também sobre essa questão. O homem, a parte oculta do ser humano, alguma coisa assim? Não é depois, isso? Depois aparece. Tá. Se quiser ser falado, aparece. Senão a gente fala outro dia. Bom, então, já há essa mistura, né, do negro com o vermelho. Há essa miscigenação. De início, ainda há embate, a troca de cultura e tal. E o vermelho, nessa época, ele tinha um domínio cultural, porque a Atlântida ficou por 200 mil anos no céu apogeu, e era uma estrutura onde miscigenava o humano com o divino. Né, mas não se pode pensar que daí a Atlântida dominava o mundo e o negro tinha ficado na África e era segregado. Não, porque, por exemplo, né, a gente pega o país do Haile Selassie, a Abissínia. Era a Pérsia, né? Não, a Pérsia são o Irã hoje. Sim. A Etiópia, isso. a Etiópia, né? A Etiópia era diretamente ligada ao governo oculto do mundo. Né, e onde tinha lá a rainha de Sabá, que depois então realmente teve com o rei Salomão, e tinha toda uma função para ser feita por causa disso, e que tem a ver com o Brasil, e uma porção de coisas, né? Então aí havia o contato, havia, né, a ligação entre o Atlante e o Lemuriano. Né? Então não existe isso de o negro ter sido segregado e o vermelho ficar aqui, não. Aí nesse processo, então, quando ainda a Atlântida está se desenvolvendo, né, parte, né, uma semente da sub-raça, da 5ª sub-raça Atlântica, que é a ário-semita, é levado para a meseta do Pamir, né, e lá começa a se desenvolver a raça ária. Então, você veja, o lemuriano está se desenvolvendo na África, né, e a África com aquele seu apogeu, não tinha nada a ver com o que é hoje, não é? Aí, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo a Atlântida, e a Atlântida, então, ela vai e começa o Egito, e vem o pessoal para cá, e Maia, Inca, Azteca, Tolteca, né? E os Turânios, Acádios migradores, os Mongóis, todos são Atlantes, cada um com a sua função, né? E, ao mesmo tempo, daí já está se desenvolvendo a raça branca, né? E, na verdade, o branco primeiro, ele é o ário-semita, né? Nem é bem branco, é branco meio avermelhado. Né? Depois, então, que daí, dessa região, ele vem para a Ásia, vem para a África, para a Europa, e começa a desenvolver o que seria a civilização europeia. Só que daí e aí acontece assim, aqui eu tenho o negro resultante, o resultado evolucional, né, da Lemúria. Aqui no meio, né, eu tenho o resultado evolucional da Atlântida. Aí, nesse ponto aqui, inicia, no extremo da Europa, inicia o processo que vai gerar o ário-semita branco. Daqui da Atlântida, migra, né, aí já depois da última catástrofe Atlântida, né, migra para o que se conhece hoje como Europa, Car, né, que funda a Federação dos Povos Cários, que é o chamado proto-europeu, que deu origem à Europa. Então, a origem europeia, né, isso é uma coisa muito interessante, né? A origem da Europa, do ponto de vista, né, espiritual, do ponto de vista de conhecimento, né, ela foi feita, né, por um vermelho, por um índio, né, ou por um índio, por um Atlante, né, que era Cário, que
que era o sumo sacerdote, né, que depois gerou a Federação dos Cários, a filha de Cárdia, a origem da Ordem das Caretídeas, que criou todas as ordens femininas que existiram no mundo depois, né, que tem a ver com as Amazonas, que saíram lá do interior da África e vieram, guerrearam, passaram pelo Egito e vieram se estabelecer no Pará e depois no Amazonas. Entende? Aí depois, então, veja, a Atlântida vai, interfere na federação e cria a Federação dos Povos Cários. O ariosemita branco está vindo nessa direção e vem se mistura com os cários. Então, o branco ariosemita se mistura com o Atlante aqui. O Atlante já havia se misturado com o negro, né? E enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil, né, eu tenho o quê? Eu tenho os tupis, né? Tupi é filho de Tupã. Tupã é um braço derivado, né, do conhecimento dos cários, que é aquele que adora um Deus único. Né? Sim, e que não tem nada a perguntar. Então, os índios que já estavam aqui, esses são índios, Atlantes? São Atlantes, Sim, tá? São parte dos cários, então, do desenvolvimento. A vergonha, o ramo é o único. Parte parte foi para a Europa. Fundou a Europa. E parte veio para a América do Sul. Sim, e parte funda a Fenícia, né? Sim, o que hoje é o Líbano, aquela região ali, Tiro, Sidom, aquela região, né? Aquilo dali era a Fenícia. Né? E os fenícios depois vêm para o Brasil, e aí no Rio de Janeiro fundam o que depois derivou, inclusive, para o próprio nome do Brasil, que daí é o Estado, né, brasileiro, Agni, Terra do Fogo. Então daí aqui, né, já tem um grupo, né, de atlantes encarregados de preservar a terra, preservar o ambiente. Né? Então, são guardiões, tanto é que se daí quando os atlantes vêm e se deslocam para cá, é criada uma outra categoria de Atlante, que é uma mistura já de ser humano com elemental, de uma forma diferente. O elemental adquire o status de humano para preservar um determinado lugar do Brasil. Então aqui, né, é como se tivesse sido assim, uma região sacerdotal que estava sendo preparada à espera, né, de uma fecundação. Em paralelo, isso está acontecendo daí a civilização na Europa, a civilização na África, e aí começou a se miscigenar. Aí, então, esse itinerário, essa monoevolução, ela vem pela Europa e sempre ordens secretas tutorando, conduzindo o trabalho, né, do ser humano. Chega em determinado momento, né, aí tudo isso vem para a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal. Por exemplo, do ponto de vista de lei, é correto que daí então você tem nessa faixa da América do Sul, você tem então os incas, os maias, né? Você tem Azteca, você tem aquele apogeu de civilização, aquela cultura, aquele trato com o divino, uma coisa assim, sabe? Aquela riqueza, aquele bem-estar, sabe? Aquela assim. E aí vem o europeu para cá, o espanhol, o português, o holandês, o inglês, vem todo mundo para cá e faz a maior farra e explora esse país aqui, esse continente, saqueia, faz o que bem entende, né, por 500 anos. Isso é errado. Se for considerar humanamente, pode ser. Do ponto de vista de lei, era necessário, né, que isso acontecesse. Por quê? Porque o resultado evolucional que estava lá naquele lugar tinha que se lançar para cá, tinha que vir para cá. E para que eu vou sair daqui e vou atravessar o Atlântico inteiro para ir para um país onde não tem nada que me interessa? Aí tem as lendas, a lenda do Eldorado, a lenda da Ilha Imperecível. Então, né, as lendas orientais a respeito do Brasil, as lendas da Atlântida a respeito do Brasil, e aí na Grécia, então, se fala a respeito, né, de uma cidade antiga, uma civilização, e o pessoal tenta localizar e ver que mais ou menos numa região que se aproxima do Brasil. Aí, então, toda a humanidade começa a se mover, né, em direção àquilo que ela mais quer, né, riqueza. Só que por trás da riqueza material que servia como isca, estava a riqueza espiritual, que era essa terra sendo preparada para receber essa gente. Que gente? O resumo evolucional, com seus amores e suas dores, né, suas perfeições e imperfeições. Então, eles se lançam para cá, né, para a América e para o Brasil. Quando se lança para cá, né, o Íbero, né, e veja que é muito interessante porque você pega Cabral, Colombo, Vasco da Gama, o de Viana do Castelo, o Caramuru, todos eles, né, faziam parte da escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que tinha a ver com a ordem de Maria Isavis, com Templários, com a ordem do Santo Graal, com uma coisa que vai até a Atlântida. Entende? Então, há um conjunto consciente de ações para fazer com que todos os valores, né, ocultos, secretos, o que de melhor existe, se projete para o Brasil. Né? Porque isso aqui era a terra sagrada, a terra virgem, solo
à espera do ser humano. Né? Aí, então eu tenho aqui o Atlântida, e que Atlântico eu tinha aqui. Então os tupis, né, eles habitavam uma conjunto deles chamado Atlantilhas. Atlantilhas afunda também depois da Atlântida. Daí eles vêm, né, e os fenícios junto com os atlânticos, que a gente chama de tupis, né, eles vêm e vão para Caracas, na Venezuela, depois vêm e vêm para o norte do Brasil. Né? Aí depois do norte do Brasil eles ficam naquela região, e daí tem o Tupi Guerreiro, o Tupi Guarani, e fundam várias federações de povos. Nós temos aí tem 3 lugares cidades no Brasil, não era? Que você explicou em programas anteriores? Sim, sim. Não, e depois aí, uma vergonha, tem um ramo dos Tupis, sai da Venezuela, isso, né, que junto com o aqui. filho Vamos do Manu, né, e vem, né, e entra pelo sul do Brasil, e pelo sul do Brasil vai até o Roncador, né, até o centro do Brasil, onde se estabelece hoje. Já tivemos em Salvador também, né? Foi por ali onde começou tudo, não foi? Aí os Tupis esses descem por aqui e vêm e se instalam no centro do Brasil, né? Sim. E os Tupis Guaranis, junto com os fenícios, eles pegam aquela região do norte do Brasil, nordeste, e tem lá no Piauí as 7 cidades, que era a Federação dos Povos Tupis, né? E eles tentaram repetir no Piauí a escala e a estrutura que existia na Atlântida, com suas 7 cidades, que existia na Lagarto. Impressionante lá. É um negócio fantástico. Então, há todo um movimento aqui, um movimento político, guerreiro, sacerdotal, para preparar a vinda. A vinda de quem? Dos deuses, porque os deuses eram brancos. Né? E por que os deuses eram brancos? Por quê? Porque na época da Atlântida, né, havia uma diferenciação entre aqueles que coordenavam o povo, né, que eram os reis divinos, e o povo atlântico que estava em processo de aquisição de consciência. Então veja que se criou toda uma lenda, todo um mito, né, a lei criou para que o europeu não fosse todo morto quando chegasse aqui, para que ele fosse tratado bem, com diferenciação. Só que o europeu que veio, havia 2 tipos, né, aquele que veio para saquear, né, e aquele que veio sabendo o que vinha fazer. Né, e o que veio sabendo o que vinha fazer, ele traz em si tudo que de valor, né, foi criado durante todas as dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos que a situação evoluiu no que hoje a gente chama como Europa, que não tem nada a ver com a história. Aí então eu tenho aqui já miscigenado, né, o alho semita, que é o branco, e o atlântico, que é o vermelho, em todas as suas facetas. Mas só que é o seguinte, para que isso daqui seja representativo para a raça humana, quem falta? O negro. O negro. O negro. Aí a lei se encarrega de fazer com que o negro... E, por exemplo, assim, você chega daí na época do transporte do negro para o Brasil, ou para a média da escravatura, e chega lá e aí vai se reunir com um rei de uma tribo na África, né, ou um rei de uma nação africana, e falar assim, quem daqui gostaria de ir para o Brasil? Né? Uma cultura fenomenal. Né, uma liberdade fenomenal, a África toda verde, né, a ligação direta com o próprio governo oculto do mundo, ligação direta com a tradição do Graal. Para quê? Por quê que alguém ia se lançar? Claro. Né, já que daí, diferente do europeu, né, não havia daí nas nações africanas aquela ânsia pela riqueza, pelo ouro, que foi o que moveu os conquistadores ou os descobridores, porque na África isso tinha em abundância e tem até hoje ouro, diamantes. Nossa. E por que tem? Porque é um solo antigo. Né? O Brasil tem tanto ouro e tanto diamante quanto a África, só que ainda não foi descoberto, porque o Brasil, é como em termos de terra, é o próprio avô da humanidade, né? O que primeiro foi plasmado e foi solidificado. Aí então a lei, né, na sua rudeza do ponto de vista humano, ela faz o quê? Faz com que os melhores da África sejam trazidos para cá. A força. Né? A força. Né? E aí vem para cá e se misturam. Né? Aí então se mistura o negro com o branco, com o vermelho. Então, tudo que de melhor existiu na humanidade se mistura aqui no Brasil. Né? Aí, mas o meu antepassado, né, era um rei de uma nação africana e foi trazido para cá como escravo. Ônus da lei. Sim. Porque ao mesmo tempo que ele perde aquela vida humana que ele tinha lá, né, com todo aquele falso, aquele luxo, aquela felicidade, e ele vem para cá e vai sofrer as agruras de uma vida de escravo, né? Ao mesmo tempo ele adquire, veja como é muito interessante, o negro que veio da África para o Brasil,
ele adquiriu pela lei o direito, né, de ser o emissário, de ser a arca no qual repousava todos os melhores e maiores valores plasmados e criados por toda uma raça que foi a raça lemuriana. Então, cada um negro que veio para o Brasil, né, e se fundiu aqui e criou a própria raça brasileira, ele era como se fosse a própria Arca da Aliança. A aliança entre quem? Entre a raça lemuriana, a raça ária e a raça atlântica. Isso dá uma dignidade e dá uma grandeza que, se a raça negra, se os descendentes da raça negra no Brasil hoje entendessem esse processo, automaticamente deixar de existir qualquer resquício de karma da raça negra, da raça atlântica, da raça branca e dos processos que se derivaram em função A essência não tem cor, né? E eram os valores que tinham que ser misturados, né? Então eram seres, mesmo tendo sido acorrentados, tendo sido trazidos em porões de navios, mesmo muitos deles tendo morrido, eram seres de alta estirpe espiritual, preparados e que tinham em si todos os valores e representavam toda uma raça, né? E precisavam levar esses valores para o Brasil. Da mesma forma, né, os índios, os atlantes que existiam aqui, né, houve dois tipos de atlantes, aqueles que se colocaram em embate contra os brancos, aimorés, tapuias e esses, e foram praticamente exterminados. E existia aquele, né, o Atlante inteligente, o Atlante guerreiro, mas ao mesmo tempo o Atlante sacerdote, que sabia do que tinha que ser feito, e esse se mistura com o branco. Por exemplo, o Taparica, né, que tinha a filha que era Catarina Paraguaçu, era alto sacerdote da Ordem dos Car, e era tupi, e ele dá a filha dele, né, para o Diogo Álvares Correia. E todos os chefes tribais naquela época... Com certeza ele sabia o que ele estava fazendo. Não tem a menor dúvida. Todos os chefes tribais daquela época, né, por achar que o Diogo Álvares Correia era um deus, ofereceram 12 filhas, cada um ofereceu uma filha para ele. E ele disse, não, eu quero só essa, Catarina Paraguaçu, porque tinha função manúsica, né? Ele tinha uma origem agatina e ela também. E a partir daí, verdadeiramente começou a se constituir a raça brasileira. Exatamente. Aí depois há a miscigenação com os atlantes, e aí em todos os níveis, e enquanto aqui daí está se criando a primeira onda, né, a primeira leva de seres diferenciados, né, de agartinos miscigenados com humanos, que é a raça brasileira, ainda continua evoluindo a humanidade. Na África, na Europa, na Ásia, em tudo que é lugar. E aí o que acontece? Peraí, você falou uma coisa ali que está suando aqui. Agartinos com humanos formando a raça brasileira? Cabral, Colombo, Diogo Álvares Correia. Sim, mas isso não aconteceu em outro lugar? Antes lá acontecia assim, o Manu criava, então ele criava a raça ário-semita e tal, e aí o processo ele seguia por conta. Sim, né? Nesse caso, por isso que me chamou a atenção. No caso do Brasil é completamente diferente, é outra gênese. Outra gênese. Para a gente pegar o fio da... Aí você veja que daí o Brasil, ele é o resultado de todas as expectativas da lei com relação às raças geradas. Paralelo a isso, continuava evoluindo, então, na África, na Índia, na Europa, no norte da Europa, todos os povos continuavam evoluindo. Naquelas raças, então, não tinha nada de intervenção divina? Tinha em seu início, e as ordens interferiam politicamente, né, do ponto de vista guerreiro, né, mas castas. Ordens, mas não do ponto de vista manúsico, não se interferia para gerar a próxima raça. Isso, só para explicar. Exatamente. Aí, já na criação brasileira já teve. Desde o seu início. Desde o seu início. Né? E aí vem para cá, então, aí começa a vir para cá, depois desse processo, antes desse processo, então vem para cá fenício, egípcios, sumérios, os caldeus, todos os povos antigos, né, com tradição guerreira e sacerdotal, se miscigenaram no Brasil. Depois veio ali o ibérico, né, o ário-hindu da península, o ário-semita da península ibérica, né? Aí depois veio o negro e se misturou aqui. Aí então aqui já era um cadinho, já era uma mistura de todo o gênero humano para criar a raça do futuro. Só que é o seguinte, para criar a raça do futuro você tem que resolver tudo que de bom e tudo que não de bom ainda. Então o que acontece? Né, os seres humanos continuavam evoluindo em seus lugares respectivos. Os ramos raciais, famílias e guerra e não sei o que, conquista e sobe, desce, aparece civilização e some civilização, tal, esse negócio assim. E aí, de repente, se inicia um segundo êxodo para o Brasil.
Acontece o seguinte, o Brasil estava preparado para receber, né, uma segunda leva de seres humanos, para se misturar com seus próprios antepassados. É como se daí então tivesse o Brasil o negro original, o vermelho original e o branco original. Criaram um gênero humano. Agora vamos pegar, né, as vertentes, as diferenciações desse gênero humano para que toda a história humana seja representada no Brasil. Aí então vem os êxodos, aí então vem japoneses, italianos, com os adventos das guerras também, né? Que foi o... Que são artifícios, são mecânicas. Sim, né, mecanismos para fazer com que haja essa E aí, então, todo mundo migração. procura, né, uma barca da salvação, que é no caso lá da barca de Noé, né? Sim. A arca de Noé, a barca de Noé para a raça humana, é o Brasil. Então, sempre que acontece alguma coisa... Porque tem um exemplar de cada espécie, né, aqui no Brasil. Aí. Exatamente. E não só isso. Toda vez que acontece, ele busca um porto seguro. Né? E a Arca da Salvação, que é a própria Agatha... Aqui com certeza. É essa terra aqui. Então, no Brasil hoje, nós temos sim, todas as expectativas da humanidade, temos a representatividade de todos os ramos raciais, de todo o gênero humano que já foi parido. A nossa raça já está né? formada, a raça brasileira? Não. Ah, o que falta? Não, falta isso que está acontecendo agora, é dar rosto para o mosaico. Perfeito. Né? O ser humano brasileiro, em termos de compleição física, ele está pronto. Em termos de compleição kármica, ele está pronto porque nele está o resumo de toda a evolução humana. Em termos de ação divina, ele está pronto porque ele é a própria gênese da interferência, né, dos mundos internos e das ordens e dos próprios manus divinos que interferiram e vieram para o solo brasileiro. O que falta, né, para o Brasil é desenvolver, né, a joia da coroa, que assim, é desenvolver a cereja do bolo, que é a capacidade de ver o que ainda não foi visto pela humanidade, que é desenvolver a mente abstrata. Quando desenvolve a mente abstrata, aí o brasileiro, né, a nação brasileira, ela assume o seu lugar na história humana do futuro. A humanidade ela vinha em um ritmo. Com o surgimento da raça brasileira, há uma inflexão na curva evolucional. A evolução, a partir da existência do Brasil, a partir do advento cósmico, né, que é isso que a gente chama de raça brasileira, né, ela muda completamente e toma uma direção completamente distinta. Inclusive na origem do nome, né? Porque o Brasil, que a gente ficou de falar aqui, né? Brasil vem de brasa também, né? Do Brasil ardente, é porque aqui Agni, sempre foi conhecido como Agni. Agni em sânscrito é fogo, que era a terra do fogo, né? E aqui tinha madeira vermelha, que era o pau-brasil por causa do nome. E aí então vem o rei Fenício para cá e funda no Rio de Janeiro, né? O que seria um império brasileiro. E o nome dele era Badesir e tinha dois filhos, né? Yetbal e Yetbal Bel. Então tinha o Brasil do Norte, né? Que pegava ali da região do Acre até na Bahia, para cima, passou pelo Rio de Janeiro, né? Aí, então, isso era o Brasil do Norte, e a capital era o Rio de Janeiro, né? Aí tinha o Brasil do Sul, que a capital era Salvador. Tinha o Brasil do Sul, que aí era Yetbal e Yetbal Bel, que daí tinha o Rio de Janeiro como capital. Isso, né? Aí os Atlantes, então, conheciam essa terra aqui como terra de Basir, né, donde o nome Brasil depois. Né, os portugueses deram o nome de Brasil, porque já existia a questão da terra de Agni, terra do fogo, e aí como a madeira era vermelha, veio Brasil, a madeira, por conta do nome do país, e não o contrário. Né? Aí então a primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, Salvador, isso no tempo dos fenícios, né? Sim. E a terceira capital do Brasil, que seria a capital espiritual, era no centro do Brasil, onde os tupis, né, vieram para preservar aquela região toda, né, do Planalto central do Brasil, e que seria a capital do futuro, a terceira. Depois, em tempos de república, primeira capital do Brasil, Brasília. Rio de Janeiro. Ah, sim. Rio de Janeiro. Segunda capital do Brasil, Salvador. Terceira capital do Brasil, já nos tempos atuais, Brasília, perfeito, Brasília. E Salvador, né, tem o nome de Sotero, eles se chamam soteropolitanos, porque Soter em grego é Salvador, porque gregos e fenícios e todos os povos se misturaram, isso aqui era uma grande confraternização cósmica. E dentro daquilo que nós divulgamos também, é importante a gente citar, dentro da questão das raças, que aqui ninguém está aqui por acaso, né? Não. No Brasil, né? Não, isso aqui é direito adquirido, né? Para assim... se você está aqui no Brasil, se você nasceu no Brasil, ou se você nasceu em outro país, né, e você emigrou para cá, ou quando criança, ou veio trazido, né, ou como você nasceu lá e veio para cá, é o seguinte, isso é direito adquirido, não se vem para o Brasil à toa, né, não existe isso, né, a lei não permite mais esse tipo de coisa. Então, se você está aqui, é porque você merece estar nessa terra.
Faz né? parte do... E tem um dito que fala assim, ó, quando você entrar aqui, tire os sapatos ou tire a sandália porque você está pisando em solo sagrado. Como a gente não vai andar no dia a dia no Brasil de pé no chão, obviamente, né? Mas então pelo menos se comportem, né, de acordo, sabendo onde vocês estão pisando. Vocês estão pisando num verdadeiro templo onde se misturou toda a história humana, né, visível e invisível, e onde se plasma o futuro e o destino da humanidade e da própria divindade. Isso é o Brasil. Nós já estamos vendo, né? Apesar das pessoas sempre verem o lado Porque negativo assim, da é que a gente questão, tem que né? entender assim, que toda a humanidade que já existiu, todos os seres humanos que nasceram e morreram, eles deixaram um resíduo para ser resolvido, que é o astral, não é? E aí, então, todo esse resíduo que tem que ser resolvido, os erros e acertos, as dores e os amores da humanidade, toda a humanidade, desde a época da Lemúria até hoje, então, todas as catástrofes, as guerras, sobe o continente, desce o continente, morre nação, nasce nação, então, todas essas dores têm que ser resolvidas. E a dor só se resolve, e o amor só se resolve, né, quando ele se projeta em um organismo vivo. Então, a humanidade existente hoje, ela representa e ela tem em si todas as dores, amores e aspirações e conhecimento, né, de todo o gênero humano que já existiu. Isso é importante falar novamente mesmo. Então toda a humanidade representa tudo que já existiu. E por isso que tem os erros, ou acontecem erros hoje que jamais aconteceu. Por quê? Porque esse erro ele tem que acontecer para ser sublimado. Sim. Nós estamos numa época de zerar. Toda a humanidade que existe hoje, né, ela se projeta onde? No Brasil. Então se alguém erra, né, se alguém errou na China, né, há 10 mil anos atrás. Se alguém errou no Egito há 30 mil anos atrás, esse erro do Egito há 30 mil anos atrás vai se projetar no Egito hoje e se projeta no Brasil. Vai ser resolvido aqui. E vai ser resolvido aqui. Porque aqui há uma maneira diferente de se resolver, porque quando o erro humano, quando o erro do egrégor humano, quando o erro do karma humano acontece aqui no Brasil, porque todos nós escolhemos nascer aqui, acontece aqui, ele vai acontecer em uma outra ambiência, que é a ambiência onde se respira futuro, se respira paz, se respira o novo, né? E aí ele se sublima. Se sublima, tem impacto naquele erro que se resolve no Egito e naquele erro oculto que foi criado há 50 mil anos atrás. Então o Brasil hoje, ele é o laboratório onde se resolve a questão humana do presente, a questão humana do passado, né? O zerar, o reescrever o passado humano passa por uma compreensão e uma homogeneização e um equilíbrio da raça brasileira e resolve a questão humana do futuro, porque as sementes do futuro estão nessa terra aqui. Que sementes? O que se pensa aqui, o que se deseja aqui, né? Isso tudo depois vai vir e vai nascer como ser humano do futuro, né? Nesse momento que a gente vive e nas gênesis seguintes, nos universos seguintes. Então, pelo que nós estamos falando hoje aqui, nós estamos vendo que nós fazemos parte, independente dos lugares onde nós nascemos, e que nós estamos num grande país, no país realmente do futuro. Nós estamos constituindo a nova raça, a raça da nova civilização, a raça do mosaico, estamos moldando o mosaico do novo ciclo realmente. Então vamos procurar sempre fomentar esse aspecto positivo do nosso país, onde nós estamos. Isso nós vamos, dessa forma, estar ajudando a implementar. E por falar nisso, só complementando antes de dar a palavra, nós temos falado em outros programas, e eu creio que, já estou me comprometendo aqui, a gente falar um dia sobre isso, porque outras doutrinas, religiões, vamos chamar de tudo que for um atributo, sempre falam dessa importância que você já falou aqui diversas vezes, já falamos, de que o que nós fazemos hoje resgata o passado. E eu sei que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Então nós vamos fazer um programa específico sobre isso. A gente pode conversar e ensinar exatamente a mecânica de transformar o passado de cada um. Perfeito. Isso seria muito importante. E a gente resolve daí toda a questão do karma do antepassado e resolve a derivada disso, que é o problema de saúde de cada um. Isso acho que faz parte desse processo de tirar o véu que nós temos nos olhos, né? E a gente se comprometer de fazer com que esse ano a gente adquira uma visão mínima. Exatamente. Então, para a gente tornar claro como é factível, como é possível, nós aqui hoje resgatarmos coisas que passaram aqui eu acho que é mais do que factível, né, Grego? Assim, eu vejo como nossa obrigação. Então pronto, tá, né? Compromisso assumido. O brasileiro, né, esse povo diferenciado, alegre, assim, quase criança, assim, quase infantil, né? Povo maravilhoso. Completamente, porque está preparado para o futuro, para estar criança no futuro. Tem que descobrir que tem uma obrigação muito grande com relação ao restante do mundo, ao restante do gênero humano, que é ensinar, que assim,
sempre no mais novo, né, reside a esperança da própria lei. Então, a esperança da lei hoje, ela reside na nação mais nova, ela reside no povo mais diferente, mais preparado para isso, que é o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro tem por obrigação espargir, repartir, ensinar, né, para a humanidade inteira isso que tem intrinsecamente, e que daí, como a gente não sabe exatamente o que é, a gente chama aqui do tal do jeito brasileiro. Sim, né, e certeza. que é uma capacidade, né, de usar a mente abstrata, né, de uma maneira ímpar e única no mundo. Só que como a gente não sabe ainda como usar, então a gente usa para brincar, para se divertir humanamente, tipo assim. Aí você, mas no Brasil tem problema, tem isso, não sei o que, tem problema. Claro que tem, porque no Brasil tem que acontecer problema, tem que ter pobreza, tem que ter doença, tem que ter o quê? Porque isso daqui é o laboratório, né, onde se resolve a questão humana. Tudo. Se não acontecer aqui, vai acontecer aonde? Em lugar nenhum. E depois o seguinte, nós conversamos outra vez, que enquanto tiver um ser humano ainda em estado de não harmonia, não adianta que a humanidade inteira vai estar imperfeita. Né? Então o brasileiro, a nação brasileira tem por obrigação, primeiro, entender quem é, assumir o seu lugar na história de elemento transformador da história humana, do passado, do presente e do futuro, né? E fazer com que a humanidade veja o que tem que ser visto, o que tem que ser visto. Isto. Né? O Brasil tem que ser respirado, o Brasil tem que ser sentido, o Brasil tem que ser visto, o Brasil tem que ser compreendido e o Brasil tem que ser miscigenado. É hora de fazer a miscigenação ao inverso, é fazer com que todos os valores que vieram para o Brasil para adquirir consciência e que hoje são conscientes, né, do presente, do futuro, da divindade, amadureceram no processo evolucional, esses valores sejam devolvidos para o gênero humano pelo mesmo caminho que vieram. E qual é o caminho que veio para cá? Através do caminho do karma que nos facultou nascer aqui. Eu devolvo para fazer com que todo o gênero humano se transforme e o karma humano seja sublimado. Né? Esse é o maior e o melhor e o único trabalho e a nossa obrigação, transformar o gênero humano, nem mais nem menos. Que coisa maravilhosa, tem coisa melhor do que isso? Não. Então, nós estamos aqui nos comprometendo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar exatamente sobre como que nós podemos resgatar o passado. E nós